Olá pessoal, aqui professora Gisele Araújo, tá? Enfermeira e mestranda em Gestão e Tecnologias da Saúde. Vamos lá para mais uma aula nossa. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento de exames. Bom, o nosso corpo, ele tem diferentes posições. E a finalidade disso, que a gente coloca o paciente em posições diferentes, é proporcionar conforto na realização de exames, do exame físico e de cirurgias, tá bom? E de acordo com a região a ser encaminhada, a enfermagem vai auxiliar o paciente a adotar uma posição específica, pessoal, de modo que vai facilitar a observação do examinador e manter o conforto e a privacidade do paciente. Ou seja, a gente vai posicionar o paciente para quê? Para que ele tenha mais conforto e em determinados exames também para que o examinador, além do paciente se sentir mais confortável na medida do possível, para que quem for examinar o paciente tenha condições de observar melhor a área a ser examinada, tá? Então vamos lá. O que são posições do corpo humano para exames? Bom, decúbito vai corresponder à posição. E de acordo com o nosso dicionário, decúbito quer dizer o quê? Atitude do corpo em repouso em um plano horizontal. E na história da medicina, o momento em que o paciente é levado para deitar-se devido a uma doença. E isso quer dizer decúbito, pessoal. Quer dizer o quê? É a posição, tá bom? Então, quando falar assim, mudança de decúbito, quer dizer que tá falando o quê? Vamos mudar de posição, tá? Então, a gente vai ter vários tipos de exame, vários tipos de posições também para a gente colocar o nosso paciente. A gente vai ter posição ortostática ou ereta, a gente vai ter posição sentada, decúbito dorsal, ventral, decúbito lateral direito e esquerdo, posição de litotomia ou posição litotômica, tá? Posição geno-peitoral, posição de Symes, Trendelenburg reverso e posição de Fowler, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cada uma dessas posições, que é muito importante pra gente, como equipe de enfermagem, como técnicos de enfermagem, como enfermeiros, saber direitinho sobre essas posições, tá bom? Então vamos lá. A posição ortostática ou ereta, como vocês podem observar aqui na figura, é aquela posição que o paciente fica de pé, né? Com os membros um pouco afastados, os membros superiores vão ficar estendidos naturalmente junto ao corpo e o peso, pessoal, ele vai ficar distribuído equivalente nos membros inferiores, ó, nas nossas pernas, tá? Que são os nossos membros inferiores, tá bom? Então, vocês podem observar como que é a posição ortostática, né? É aquela posição ereta, né? Imagine você indo fazer a antropometria e você vai ter que medir a altura do paciente. É a posição o quê? Ortostática ou ereta, não é verdade? Aí a gente vai ter também a posição sentado, mas não é sentado de qualquer jeito, né? É sentado numa cadeira ou numa maca ou no leito, tá? Com as mãos repousando sobre a coxa. O que eu quero que vocês observem aqui? É que aqui, pessoal, a gente vai fazer como se fosse um ângulo de 90 graus. Lembra lá da matemática? O ângulo de 90 graus ou um ângulo reto? A gente vai fazer assim, ó, aqui a gente consegue formar 90 graus. É sentado, né? Como se tivesse uma cadeira, né? Sentado com os pés no chão, né? Ou em uma escada, né? Mas os pés apoiados e com as mãos repousando sobre as coxas, tá bom? Decúbito dorsal, né? Dorsal, pessoal, ou supina. Como que é isso? Bom, o paciente ele vai ficar deitado na maca ou no leito com o ventre para cima, tá? E os membros superiores e inferiores relaxados, tá bom? É aquela posição
deitada mesmo, ereto, tá? Essa é a posição de decúbito dorsal ou supina. Decúbito ventral ou prona, pessoal. Aqui, ó, o ventre, lembra de ventre, tá? Ele vai ficar, o paciente vai ficar deitado com o ventre para baixo, tá? Os braços fletidos e as mãos sobre a testa. Muita gente dorme em posição de decúbito ventral, né, gente? Vamos pensar, né, um pouquinho. Decúbito lateral direito e esquerda. Ah, esse aqui também tem gente que dorme nessa posição, né? O decúbito lateral, tá lateralizado, tá? Para o lado direito ou esquerdo, tá? Para um dos dois lados vão estar para baixo e as pernas vão estar levemente fletidas. O que é fletidas? Elas vão estar levemente dobradas, tá bom? E o braço direito em abdução. O lado esquerdo ou direito para cima, tá? E o braço vai ficar repousando sobre a face, tá? A face lateral da coxa, pessoal. Bom, a posição litotômica, tá? Bom, é uma posição, a gente lembra muito, ou posição ginecológica, tá? As pessoas que já tiveram um bebê podem lembrar disso, dessa posição, ou é a posição muito usada para a gente fazer prevenção, né? O exame preventivo nas mulheres, né? Ela se assemelha muito à posição ginecológica. A gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal, né? Com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados, tá bom, pessoal? E as coxas, elas devem estar bem flexionadas sobre o abdômen e afastadas uma da outra, tá? Normalmente, pessoal, a gente coloca esse paciente nessa posição, a gente usa um suporte para os joelhos, ou a gente chama de perneiras, tá? Que vai ajudar a auxiliar. Então, tá vendo? É como se fosse um sentado, deitado. É a litotômica, tá? Geno peitoral. O paciente ele deve ser colocado ajoelhado sobre a cama, tá, pessoal? Com os joelhos afastados, as pernas vão estar estendidas e o peito vai estar apoiado sobre a cama. A cabeça deve estar lateralizada para facilitar a respiração e apoiada sobre os braços. Essa posição ela é muito utilizada em alguns exames, tá? Exames proctológicos, tá? É uma posição bem utilizada, tá? Que é a geno-peitoral. E a posição de Symes, pessoal? Muita gente, quando vocês olharem a posição de Symes, eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, olha, eu durmo em posição de Symes e não sabia, tá? A gente vai colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo ou direito, tá? O corpo dele deve estar ligeiramente inclinado para frente e os membros inferiores, eles vão estar flexionados, tá? Olha só, o membro inferior flexionado, tá? O paciente vai estar lateralizado, tá? Muita gente deve falar assim, eu durmo desse jeito. Tem vários exames, pessoal, que a gente deixa o paciente assim, tá? Posição de Trendelenburg. O Trendelenburg, a gente vai ter o Trendelenburg e o Trendelenburg reverso. O que é isso? O paciente ele vai ser colocado no decúbito dorsal horizontal, né? O corpo no plano vai ficar inclinado, de forma que a cabeça vai ficar mais baixa em relação ao corpo. Esse é o Trendelenburg. Quando você tem o Trendelenburg reverso, a cabeça ela vai ficar acima e as pernas abaixo. E aqui é o Trendelenburg. Então, só lembrando, aqui é o Trendelenburg. E essa imagem aqui que vocês têm, ó, essa daqui que eu acabei de clicar nela, é o Trendelenburg reverso, tá, pessoal? Vamos lá, uma posição que vocês vão ouvir falar muito, principalmente quando o paciente tiver dispneia, que é uma posição que a gente coloca ele bastante, tá? Que é a nossa posição de Fowler. A gente vai colocar o paciente, pessoal, em decúbito dorsal. E a gente eleva a cabeceira, tá? Até que o tronco do paciente ele vai atingir aproximadamente uns 45 graus em relação à cama. Então, vocês lembram da posição sentada? Aqui é metade da sentada, tá? O paciente ele fica confortável. Quando o paciente está dispneico, depois vocês podem pesquisar e aí na próxima aula eu conto, a gente coloca ele nessa posição porque ajuda muito na respiração, tá bom? Bom, e agora é com vocês, tá?
Eu deixei assim, alguns eu falei alguns tipos de exames que são feitos, outros eu não falei, mas era intencional mesmo, porque agora a gente vai fixar o que a gente acabou de estudar, tá? Então no seu caderno eu quero que vocês façam um desenho, ou vocês podem imprimir e colorir depois, tá? Façam do jeito que for melhor para vocês, mas pesquise pelo menos 2 indicações de exames que são realizadas para cada uma das posições que a gente estudou hoje, tá? Vão fazer atividade, pessoal, tenho certeza que vocês são capazes, tá? Aqui tá um resuminho das nossas posições, tá? Para vocês, e bons estudos e muito obrigada por hoje, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.